Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Vou ler aqui que minha mão não está. Sede cumpridores, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, ninguém que vem num culto desse quer sair daqui da maneira que chegou. Ninguém que busca por libertação não quer ver o resultado da libertação acontecendo na vida dele. E as pessoas estão escutando a palavra todos os dias. Só que há uma diferença muito grande entre escutar e colocar em prática. Satanás escutou a palavra a vida inteira, que ele escutava através dos profetas, quando eles estavam escrevendo. Escutar mais que o diabo escutou. A diferença é que ele nunca colocou em prática. Ele nunca cumpriu a palavra. E Tiago, capítulo 1, versículo 13, olha o que a Bíblia diz. Deixa eu achar meu esboço. Gente, eu estou bagunceiro. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. As tentações que levam o ser humano a pecar é por causa dos seus desejos. É por causa das suas vontades. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes. E aí, irmãos, nós precisamos de entender uma coisa quando nós estamos buscando por libertação. Você, melhor que ninguém, sabe a área da sua vida que precisa ser tratada. Você, melhor do que ninguém, sabe qual área da sua vida precisa ser tratada. Por exemplo, eu falei com o Juninho agora ali na frente. Eu estou com um tendão de Aquiles inflamado. Ele é o Aquiles, mas o tendão é meu. Eu falei assim, qual anti-inflamatório tomar? Porque não adianta eu tomar um remédio para febre. Não adianta tomar paracetamol. É anti-inflamatório. Não adianta você tentar combater uma bactéria com um antialérgico. É com antibiótico. Então você precisa detectar o problema para você tratar. Não adianta você querer tratar um problema com remédio errado. Não adianta você falar que quer ser liberto e continuar nas mesmas práticas de sempre. E vamos ser sinceros, irmãos.
Eu sei as minhas fraquezas. Você que está aqui sabe as suas fraquezas. Se não der o remédio certo, não vai ser tratado. Por exemplo, segunda-feira, foi tanto feriado essa semana que eu estou até perdido. Terça. Um dia, terça. A pastora Jana, esposa do pastor Tiago, mandou uma mensagem para a Cláudia, chorando. Que fosse assim, a pequeninha deles ficou um monte de dia internado, vieram para casa, ela falou assim, eu estou precisando de ir na rua comprar remédio, o meu esposo, o pastor Tiago, não aguenta sair da cama. Ele não aguenta mexer. Aí o que eu fiz? Estou indo aí. Peguei e fui lá. Cheguei lá, ele já é magrinho, ele estava desse tamanho, encolhido, debaixo de um monte de coberta. Aí nós oramos. Aí eu falei assim, vamos para o médico? Eu falei, não, vou agora não, isso vai passar. Daí a pouco, de 37 foi para 38, 39, rapidinho, 39,4 graus de febre. O que nós fizemos? Paracetamol. Não cortou? Dipirona. Mas não era o remédio, era só para dar um paliativo. Nós fomos para Santa Teresa. Isso é para nós entendermos no mundo espiritual, gente. Nós fomos para Santa Teresa. Chegou em Santa Teresa, ele estava com febre, a pressão 9/5. A pressão 9/5, febre, aquele negócio lá do pulmão, como é que é o nome? Tem que ficar em 95, saturação em 85. Ele estava morrendo. Então, o paracetamol e o dipirona não ia fazer efeito. Poderia dar uma baixada na febre, mas não ia tratar. Não sei se todos sabem, daí a pouco ele estava numa UTI. Vocês sabiam que o pastor Tiago semana foi para uma UTI? Mas ele foi. E se a gente vai pela palavra dele, não, daqui a pouco passa. Não estou falando que ele está errado ou certo, a gente é assim. Talvez teria até morrido, misericórdia. Chegou em Santa Teresa, aí eu que estava de acompanhante, o médico depois me chamou, falou assim, eu já solicitei no central de vagas, que em Santa Teresa não tem uma vaga na UTI, ele precisa ir para uma UTI, né, por questão de segurança. Não que ele está muito mal, ele está mal, não muito mal, mas por questão de segurança, ele precisa de uma UTI. Então, o paracetamol para a febre e o dipirona não ia fazer diferença. Hoje ele já está bem, teve alta hoje, já está em casa, graças a Deus. E era influenza, né? Porque a filha dele foi para o hospital, passando mal, pegou influenza dentro do hospital e passou para ele. Mas por que eu estou falando isso? Você precisa detectar o problema. Porque, por exemplo, quando existe uma febre, em algum lugar tem uma inflamação. Então, às vezes, você toma um dipirona e vai amenizar a febre, mas dipirona não trata inflamação. Às vezes, tem uma área da sua vida que precisa ser tratada, mas você está dando o remédio errado. Às vezes, tem áreas da vida da gente que precisa de um antibiótico mais forte. E você está querendo tratar com um anador. E aí você não vai ver o resultado. Aí você está sendo um ouvinte da palavra, mas não um praticante. Irmãos,
nós precisamos reconhecer a área da nossa vida que precisa de tratamento. Isso é um processo de libertação, isso é um processo de cura na vida de todo crente, de todo mundo que busca a Deus. Só que às vezes, por medo do tratamento, a gente quer dar paliativos, remédios não indicados. Aí eu te faço uma pergunta: qual é a área da sua vida que precisa de tratamento? Às vezes você indica o que é certo para os outros, mas você, na mesma área você não é curado, porque é mais fácil falar com os outros. É mais fácil falar para os outros que você precisa perdoar, mas você não consegue. Você indica o remédio certo para os outros e você não toma. E às vezes você indica o remédio e vê a pessoa curada e você, lá por dentro, sabe, continua doente. E está ouvindo todos os dias a mesma palavra. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Essa luta que você passa hoje é por causa do seu mau desejo. Eu sei dos meus maus desejos. E eu tenho que lutar todos os dias. Paulo um dia disse assim, quando eu não falo o versículo é porque eu não lembro onde está, tá? Vocês acostumam com isso. Quando eu lembro, eu falo. Mas Paulo certa vez disse assim, acho que é 1 Coríntios 9, 27, não abre não, que não vai ser não, se for. Esmurro o meu corpo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Paulo falou assim, eu derramo meu próprio sangue, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. É 1 Coríntios 9, 27. Irmãos, nós fazemos muito isso, nós receitamos. Tem nutricionista aqui? Não, né? Tem não. É igual você ir em um nutricionista gordo, você não vai valorizar, irmãos. É sério. É estranho, mas às vezes você vai, ou você vai num médico que está com uma boca amarela de tanto fumar e fala assim, você não pode fumar. Você não vai valorizar. O que foi, Alonso? Irmãos, é verdade. É igual um cachaceiro falar para o outro que não pode beber. Vocês entendem? Às vezes você está receitando o que é certo para os outros, mas você está morrendo. Sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Irmãos, errar, nós vamos errar a vida inteira. A vida inteira. O que nós precisamos fazer é reconhecer, para mudar a rota. Nós precisamos reconhecer e mudar a rota, irmãos. Esmurro meu corpo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Vocês acham que para a gente que prega é fácil? Porque tem dia que nós queremos arrancar o pescoço de alguém fora. É ou não é?
Vamos ser sinceros. Irmão, tem dia que você quer pegar uma pessoa e arrancar o pescoço fora. Mas aí você lembra que você vem aqui no altar e prega que você tem que perdoar, entende? Se nós queremos falar em libertação, nós precisamos detectar o problema. Ninguém melhor do que você para detectar o problema que você tem. Hoje à tarde, cheguei até em cima da hora. Hoje que nós tivemos um compromisso lá em Itaguaçu, eu e o pastor Evandro. Depois de Itaguaçu, nós tivemos 2 compromissos em Tarana. Eu falei, pastor, tem que ir embora, está dando 6 horas. E eu estava comentando com eles algumas coisas que aconteceram logo que eu me converti. Gente, eu morei em Itaguaçu, 2014, 35 anos. Eu conheço todo mundo em Itaguaçu. O Afonso me conhece em Itaguaçu. A gente conhece todo mundo, né, Afonso? Todo mundo em Itaguaçu. E uma vez um pastor que eu tive pegou implicância comigo, porque eu conhecia todo mundo. Irmãos, ele pregava assim e falava assim, seu filho do diabo, e olhava para mim. Desse jeito. Eu estou falando para vocês, não é para expor o cara, eu estou falando do que aconteceu. Quando eu vim embora para Santa Maria, sabe o que eu fiz? Pastor, eu estou trabalhando muito em Santa Maria, eu vou embora, eu quero que o senhor me abençoe para mim ir embora. E ele me abençoou. Sabe por quê? Quando alguém te trata mal, não diz respeito a você, diz respeito à pessoa. Não estou aqui falando do pastor, eu estou falando das buchas que eu já aguentei e fiquei quieto. E hoje esse pastor é um grande amigo meu. Não está aqui mais não, nessas redondezas. Então, se ficar... Porque às vezes a gente fica ligando, né? 1 por 2, é igual fazer o teste lá para tirar a carteira de 1 a 50. Você tem que ficar procurando os números. Não tenta não, porque vocês não vão saber quem é. Mas, enfim, irmãos. Sabe que dia que isso me magoou? Nunca. E ele me chamava no meio da igreja, esses endemoniados, aí dava uma olhadinha para mim. Por quê? Porque eu era amigo de todo mundo. Sabe que dia que eu questionei, que eu briguei? Nunca. E no dia de vir embora, eu falei assim, me abençoe que eu estou indo embora. Botou a mão na minha cabeça e me abençoou e segue a vida. E seja próspero e abençoado. Ele falou, foi amém. Então, quando alguém te trata mal, diz respeito à pessoa. A maneira que você reage aí diz respeito a você. A gente tem que ter esses cuidados. Porque aqui, quem não quer ser liberto, irmãos? Porque a maioria das pessoas quer que ponha a mão na cabeça e expulsa demônio. Amém. Mas a verdadeira libertação é a prática. Um dia a esposa de Jó falou assim com ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e ele levantará a meu favor. Vou usar um exemplo, sem dar nome. O Wesley passou esses dias com a prestação de serviço que só Deus. E eu acompanhei de perto. Wesley e a Neia. Sabe o que eu falei com ele? A maneira que você reage vai dizer quem é você, porque o cara já mostrou quem é ele.
Então, a maneira que nós reagimos à situação vai mostrar quem somos nós. Porque o outro já mostrou quem ele é. Irmãos, ser crente é difícil. Aqui, ser crente é difícil. E outra coisa, você pode ser correto do jeito que for, alguém uma hora vai te acusar que você não é. Você pode ser correto do jeito que você for, porque eles vão acusar que você não é. Aí depende muito de como você vai reagir a isso. Nós temos que ter a maturidade para saber reagir às pancadas, às afrontas. Pedro, impetuoso, brabo, gente. Pedro era brabo. No dia que eles pegaram Jesus para prender, Pedro arrancou a espada e na orelha de um homem chamado Malco. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha do cara, colocou no lugar e falou assim: Pedro, guarda essa espada, porque quem fere com a espada será ferido. Às vezes nós temos que guardar a espada, irmãos, porque se a gente usar ela a nosso favor, ela vai nos ferir. Foi Jesus que disse: quem fere com a espada será ferido. Queremos ser libertos, amém? Irmãos, às vezes as pessoas falam assim, nós pastores, alguns líderes, igual a Maria Emílio, Josivane, são líderes diretamente. A gente sabe de tanta coisa, de vários irmãos. A gente sabe. E às vezes a pessoa fala assim, mas é porque não é com você. Não importa com quem é, a maneira de reagir está escrito. Jesus um dia disse aqui, se te fizerem chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. Irmãos, por mais que doa em você, às vezes é necessário abaixar a cabeça e deixar bater. Fala, pode bater. A Bíblia diz que cada um dá o que tem. Eu só posso te oferecer o que eu tenho. Você só pode me oferecer o que você tem. Então, quando você deixa bater, você está recebendo uma chicotada. Se você oferecer a mesma coisa, está mostrando o que você tem. Não que a gente não vá errar. Eu sempre falo isso, a gente erra mesmo. O que não pode é permanecer. E outra coisa, gente, tem coisa também que tem gente que acha que crente é idiota. De vez em quando também tem que dar educadamente, você tem que dar um chega para lá. Porque tem gente que acha que crente é idiota. Mas tem a maneira correta. Às vezes você tem que falar, para aí. Não é tratar mal. São coisas diferentes. Praticando as mesmas coisas de sempre, você não vai ver resultados diferentes. Hoje está um culto de libertação diferente, né?
praticando as mesmas coisas sempre, você não vai ver resultados diferentes. Então você sabe a enfermidade que você tem. Você sabe. O que cura feridas de falta de perdão é liberar perdão, não é orar. Jesus nem mandou a gente... Gente, Jesus nem mandou a gente fugir do mal. A Bíblia não manda a gente fugir do mal. A Bíblia manda a gente fugir do que aparenta mal. Você precisa reconhecer a sua fraqueza e tratá-la. Irmãos, um exemplo. Se você tem uma fraqueza na sua carne na área de drogas, e você quer ser liberto, fuja dessa área da sua vida, corre disso. Corre dessas coisas. Porque senão você vai vir aqui o resto da vida e não vai ser liberto. Jesus é quem liberta. Amém? Mas fugir da aparência do mal, fugir do que te faz cair, é responsabilidade sua. Irmãos, se você tem dificuldade com bebida, para que você vai sentar numa roda de bate-papo que tem bebida? Para mostrar para os outros que você é forte? Você não vai conseguir, irmãos. Você não vai conseguir. Se a sua boca vive derramando lixo, palavrão, palavras imorais, se você sentar na roda dos escarnecedores, você vai vomitar isso, porque a Bíblia diz que o que tem abundância no coração, disso fala a boca. Faz o teste no meio que você vive. Você começa a repetir as coisas que as pessoas à sua volta falam. Porque a convivência gera semelhança. Então, para ser liberto, você precisa detectar a área e fugir disso. Por exemplo, para me ler de perto, eu tenho que ficar buscando o óculos, porque senão eu tenho dificuldade. E é uma Bíblia letra muito grande. Então não adianta eu comprar uma tornozeleira, eu preciso de um óculos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Para mim a dificuldade de enxergar de perto é óculos, não é joelheira. Para sua fraqueza, você precisa de identificar o remédio e aplicar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Eu preciso de colocar o óculos, porque senão fica tudo embaçado até eu achar o versículo, e porque eu preciso disso daqui de perto. O que você precisa? Qual área da sua vida
precisa de tratamento. Irmãos, tem hora que a gente tem que parar, é necessário, e fazer uma análise. Sem me responder, olha para a sua vida agora. O que você faz com os outros, você é provado nisso, todos os dias. Por exemplo, quem é mal pagador passa a vida inteira com problema financeiro. Precisa de libertação. Até o dia que você parar de ser. Quem gosta de pornografia e é casado tem problema no casamento. Porque na área que você denuncia, você é provado. Precisamos de libertação, amém? Qual é a fraqueza? Qual o remédio? Salmos 81, 8, olha o que a Bíblia diz. Salmos 81, 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Deixa aí. Olha o que a Bíblia diz. Deus falando assim: meu povo, ouça as minhas advertências. Se vocês tão somente me escutassem, mas esse escutasse aqui não é com esse daqui, é com a prática. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, aí eu volto lá ao remédio. Eu volto lá no Tiago 1:22. Sejam praticantes. Ó, meu povo, ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente vocês me escutassem, é o que Tiago escreveu aqui. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. Observa. A parte da palavra que você coloca em prática é a que você desfruta. Olha para a sua vida, olha para a palavra e olha o que você coloca em prática. Tudo que você coloca em prática, você desfruta. Porque quando você aplica o princípio, você desfruta da promessa que está ali. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Filhos, nós precisamos honrar pai e mãe. O maior problema é que a gente só descobre a maravilha de honrar um pai e a mãe quando a gente vira pai. Até então a gente acha que sabe tudo. Irmãos, Deus tem coisas grandes demais para o povo dele. Ouça, meu povo, as minhas advertências, as minhas palavras, os meus ensinamentos, ouça. Tomei uma água aqui, eu lembrei, sabe de quê? Quando eu era motorista, bebia água não.
E todo mundo tem que beber água, hein? Não, pego nem peso, só dirijo. Um dia eu vim de Vitória dirigindo um ônibus desse jeito, ó. É o único jeito que meu rim aguentava. Desse jeito. Quem entrava no ônibus falava assim, o motorista está doido. Desse jeito, ó. Cheguei aqui, eu morava em Itaguaçu. Cheguei aqui em Santa Maria, eu abandonei o ônibus no meio da rua e pedi para me levar para o hospital. Fui para o hospital, o médico atendeu lá, doutor Yuro, o nome do médico, lembro até hoje. Isso foi em 2000 e pouco. E aí, me deu um remédio lá, Tramal, que eu não posso nem ver esse remédio. Ô remédio, gente. Agora eu chego no hospital com alguma dor, você tem alergia a algum remédio? Eu falo, Tramal. Porque do jeito que eu tomo, jogo tudo para fora. Tão forte que é. O Márcio Bregenski, meia-noite, me levou para Itaguaçu. De carro. 4 horas da manhã, eu estava em cima do sofá, do braço do sofá, com um rim assim, ó. A única maneira, cara no chão, que eu aguentava. 3 horas da tarde eu estava operando. Porque eu não ouvi que tinha que beber água. Hoje eu fico 2 horas sem beber água, dá um gritinho, eu já sei que eu tenho que beber. Por que eu estou falando isso? Reconhece que você precisa de ser tratado em algumas áreas. Não espera ir para uma mesa cirúrgica. Outra coisa, não brinca com o pecado achando que você é forte. Forte é Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, nós conseguimos resistir. Vazios, não. É necessário reconhecer, irmãos. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Sofrendo, com lepra, a riqueza tinha ido embora, os filhos tinham morrido, mas ele sabia em quem ele estava crendo. Reconheça. Bactéria não se trata com antialérgico. Pecado não se trata com paliativo, tem que matar. Porque senão você vai passar uma vida inteira ouvindo e não desfrutando, porque você não coloca em prática. E olha para você agora e me fala sem me responder. A área que você não trata é a área que te maltrata. É ou não é? A área da sua vida que você não trata é a área da sua vida que mais te maltrata. Provérbios 28, 9. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 20. Se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus, até as suas orações serão reprovadas. Por exemplo, a Bíblia diz, esse é versículo que a gente fala, todo culto, todo pastor quase fala. A Bíblia diz que o marido que não trata bem a esposa, até a oração dele é interrompida.
Então, tem atitudes interrompendo a sua oração. Precisa mudar, irmãos. Não adianta colocar a mão na cabeça e orar, se não mudar. A área que você não trata é a área que te maltrata. O tempo cura, tem coisas que não. Não cura. Precisa de remédio. O salmista diz, em algum lugar, de Salmos, não sei se é 62, não lembro agora, que enquanto ele encobriu a maldade, a vida dele não andou. Eu não lembro se é Salmo 62, não. Eu já até preguei, já até usei esse versículo. Falou assim aqui, enquanto você esconder essa enfermidade, sua vida fica parada nessa área, porque você esconde dos homens, mas não esconde de Deus e nem do diabo. A única coisa que se esconde do diabo é o que você pensa. Até verbalizar, porque aí também já não esconde mais. Então tem pessoas sofrendo, irmãos, porque ninguém sabe, mas você esconde alguma coisa que está ferindo a palavra. E aí o que Deus tem tantas coisas para nós, para a igreja. E aí você não desfruta. Você não está desfrutando. Qual a causa? Não está querendo tratar. Feche teus olhos, todos. Fique de olho fechado por um instante. Agora, eu quero que você fale para você mesmo. Aonde você está precisando de um remédio? Você está querendo curar uma bactéria com paracetamol, com aspirina? Qual é a área? Você está querendo tratar um problema fugindo dele? Você está indicando as coisas certas para as pessoas e não está conseguindo fazer na sua vida. Está na hora de você aplicar na sua vida aquilo que você está receitando para os outros. Começa a aplicar na sua vida a receita que você está dando para os outros. E você vai ver as coisas começarem a acontecer. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
O seu dia de mudar é hoje. O dia de matar essa bactéria é hoje. Ah, mas é difícil reconhecer, irmãos. Para finalizar, não estava no script não, mas põe aí o Salmo 73. Mas vamos ler um pouquinho desse Salmo. Salmo 73. Eu vou lendo aqui, você vai. Certamente Deus é bom para com o seu povo, com a sua igreja, para os puros de coração. Quanto a mim, esse é o Salmo de Asaf. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Vai lá para o versículo 13. Deixa aqui. O salmista, ele falou assim aqui: eu quase me escorreguei quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. O ímpio, tem muito ímpio desfrutando de coisas maravilhosas nessa terra. E não tem nada de errado nisso. Só que nós temos que desfrutar do melhor dessa terra, mas não nos esquecermos que a nossa morada é o céu. Certamente me foi inútil manter... Ele estava falando, depois que... Eu queria que vocês hoje, ou essa semana, lessem o Salmo 73. Asaf continuou: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Não parece que é assim os crentes no meio do mundo, gente? Só pancada? Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Fora da presença de Deus, nós vamos tentar entender algumas coisas que nós não vamos conseguir mesmo. Porque nós vamos nos basear no mundo. Nós vamos nos basear no que nós estamos ouvindo lá fora. Esse homem era músico. Ele fazia parte dos levitas. E ele falou assim: eu quase me desviei. No versículo 17, ele falou assim: até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Só quando nós estamos na presença de Deus que nós vamos entender que o caminho de ímpio não é caminho para crente andar. Longe da presença de Deus, nós vamos achar lindo o que o mundo faz. É só na presença de Deus que você vai compreender o destino dos ímpios. Ninguém desfruta em paz de atos injustos. Versículo 18. O salmista falou assim: certamente Deus os põe em terrenos escorregadios e faz cair na ruína. Longe da presença de Deus, você não vai compreender. Longe da presença de Deus, você passa a achar bonito o que o mundo faz, que Deus reprova. Porque é na presença de Deus que Deus joga luz na palavra e nós passamos a entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é o que muda a vida do homem, é o que transforma, é o que restaura.
é o que liberta. É na presença de Deus. Volta no 17. Até que entrei no santuário de Deus. Você só vai conseguir compreender as coisas na hora que você for para a presença de Deus e for confrontado com a palavra. Aí a libertação vem. É na presença de Deus, é ouvindo e praticando. Até que entrei no santuário, até que fui para a presença de Deus. E sabe como que nós somos? Quando a palavra nos alisa, a gente bate palma. Quando nos confronta, a gente quer correr. Todos nós. Eu e todo mundo que está aqui. Só que aí a gente vai para a presença de Deus e fala assim, não. É no santuário, é ouvindo a palavra, é aprendendo, que eu vou entender que eu não posso correr das minhas responsabilidades. Deus vai te abençoar, aleluia! Mas você tem que parar de ser covarde. Aí você já... Você tem que mudar suas atitudes. Você tem que parar de falar palavrão. Deus tem uma bênção para você, você vibra. Mas aí vem as cobranças, as exigências de Deus, aí você começa a recuar. Porque nós damos glórias a Deus naquilo que enche os nossos olhos e o nosso coração. Mas não queremos aceitar aquilo que exige das nossas vidas. A mudança, o comportamento, as atitudes, colocar a vida em ordem. Queremos uma parte e a outra não. Queremos as promessas, mas não estamos dispostos a pagar um preço pelas exigências que Deus faz. Irmãos, sai da inércia. Chega de ficar parado. Está na hora de reagir, segundo a palavra. Tira os olhos daquilo que está te matando. Coloca os olhos em Deus. Tira os olhos do que está destruindo a sua vida. Coloca os seus olhos em Deus. Você acha que um Deus de amor não vai te socorrer? Provérbios 8:17, a Bíblia diz, eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam me encontrarão.
Provérbios 8, a Bíblia diz que Deus anda pelos caminhos da justiça. Como que você quer encontrar Deus andando em caminhos de injustiça? Se Deus caminha por caminhos de justiça, é lá que você encontra Deus. Tem pessoas que oprimem as outras, irmãos. Não seja um opressor. Tem maridos que oprimem esposa, tem esposas que oprimem o marido. Pais que oprimem os filhos. Filhos que têm prazer em fazer o que os pais não querem que faça, só para provocar. Irmãos, Deus não está nessas coisas. Aí você vai passar uma vida sem desfrutar de tudo que Deus tem. Paulo, no final da carreira dele, ele escreveu assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combata o bom combate. Observe que ele não falou que venceu todas as lutas. Ele falou que combateu o bom combate, combati segundo a palavra. Apanhei, fui preso, fui maltratado de todas as formas, mas eu estou acabando a minha carreira e não desviei da minha fé. Não desvie da fé. Não desvie da fé por causa das ofertas. Porque senão você vai chegar ao fim da carreira e vai combati o bom combate. Na primeira luta eu abandonei a fé. Não faça isso. E não é fácil tomar pancada, apanhar e seguir na presença de Deus, mas é necessário. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Nós temos mesmo, mas tem de bom ânimo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. É Ele quem liberta. É Ele quem transforma. Mas foi Ele também que disse: fuja da aparência do mal. Hebreus, que eu falei que é dia, na luta contra o pecado, derrame o próprio sangue se for necessário, porque é o pecado que te mata. O maior adversário do homem não se chama diabo, se chama pecado, porque é a partir do pecado que o diabo entra. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E como que nós damos lugar ao diabo? Através do pecado. E para a gente finalizar, Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento pelo pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Viva o melhor de Deus nessa terra, sem sair da presença dEle, porque isso daqui é uma passagem para a eternidade. Louco! Se te pedires a tua alma hoje, o que tu tens para oferecer? Um dia Jesus falou isso. Se a sua senha for chamada hoje, irmãos, todas as pessoas que morrem, você acha que alguém sabia que ia morrer naquele dia?
Sabe quem está livre da morte? Quem não nasceu e quem já morreu. Só. Então viva. Mas viva pensando nisso. Eu preciso servir ao Senhor. A maior libertação de um homem é viver na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, as lutas e provações que você passa, você sabe que nada disso é maior do que o Deus que você serve. Isso tudo para mim era muita loucura, até que eu entrei no templo de Deus, até que eu entrei na presença de Deus. Na hora que você entrar verdadeiramente na presença de Deus, você vai ver que essas provas não é nada diante de um Deus que pode mudar a sua vida. Diante de um Deus que pode mudar a sua história. Diante de um Deus que pode curar essas feridas, mas é necessário dar o remédio correto. Chamar os meninos que cantam, agora que eu olhei para a hora. Na minha mente, quando eu vim para a igreja, eu falei assim, vou pregar 15 minutos, depois vou orar. Muitos são os planos do coração do homem. A vida que você está levando hoje é a vida que você quer por toda a sua vida nessa terra? Se não for, muda hoje. Se não for, muda hoje. Coloque-se de pé, irmãos. Como que é o segundo louvor? Talvez você está vivendo hoje em meio a uma tempestade. Talvez você vive hoje em meio a uma tempestade. Ou talvez você hoje está atravessando um grande deserto. Talvez você está sofrendo hoje o resultado das suas escolhas. Deus só quer uma coisa. Reconheça que você precisa do remédio. É bezetacil, aquela injeção. Dói, irmãos. Ou injeção que dói. Mas o resultado é muito rápido. A eficácia dela é... Então talvez você tenha que tomar uma atitude que vai doer muito. A dor não vai ser nada diante do resultado que vai te oferecer, que isso vai te oferecer. Talvez você está muito preocupado com a dor. Mas está na hora de você olhar para o resultado que vai ter depois da dor. Eu quero, para a gente finalizar, eu quero orar por umas pessoas aqui que você não está tendo força. Quando eu falo força,
é força para encarar esse problema de frente. Porque tem muita gente que foge dos problemas. O nosso Jesus que liberta, o nosso Jesus que cura, o nosso Jesus que transforma, o nosso Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e vivo está. Ele vai te dar forças, Ele vai te dar sabedoria para você tratar, para você se libertar disso. Você está querendo se libertar, mas a sua força está sendo pouca. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai te fortalecer. Eu quero orar por essas pessoas que sabem que precisam avançar, mas estão sem força. O Espírito Santo vai te dar força. O Espírito Santo vai te mostrar um caminho a trilhar. E você vai ver o novo de Deus chegando na sua vida.